Olá, meus queridos alunos. Mais uma aula sobre o assunto de estequiometria, tá? Estamos tratando dos casos especiais da estequiometria. E hoje nós vamos falar do caso excesso ilimitante. Vamos lá. Talvez esse seja o caso que traga maior dificuldade para os alunos. Às vezes não se consegue perceber, dentre os reagentes envolvidos, qual aquele que está sobrando na reação, ou qual aquele que está dentro da quantidade prevista. Bem, o segredo realmente está aí. E o que é que nós vamos hoje na nossa aula? Nós vamos aprender a identificar corretamente qual destes reagentes estão dentro da proporção esperada e qual aquele que está a mais do que a proporção pré-define para aquela quantidade, certo? Então vamos lá. Aqui no quadro eu já tenho um exemplo de uma reação clássica, tá? Da produção da amônia. Vejam que a reação, neste momento inicial, ela não está balanceada, ok? Para balancear, respeitando a primeira lei ponderal, que é a lei de Lavoisier, a lei da conservação das massas, eu vou fazer aquela avaliação da quantidade de átomos do elemento no reagente e a quantidade de átomos do elemento no produto. Ok? Para começar o balanceamento, vou aqui iniciar a contagem do nitrogênio. O nitrogênio, então, tem 2 átomos no reagente, onde eu tenho no produto apenas um átomo. Para balancearmos, nós utilizaremos coeficiente para ajustar antes e depois. Ok? Continuando. Ajustei o nitrogênio, mas vejam que o coeficiente 2 ele é referente a toda a molécula da amônia. Nesse caso, 2 da amônia me traz do hidrogênio um total de 6 átomos. O ajuste agora é com o hidrogênio do reagente, que aqui eu só tenho a quantidade de 2 átomos. Para ajustar onde eu tenho 6 de um lado, tenho que ter 6 do outro. E o ajuste também, obrigatoriamente, utilizando coeficiente estequiométrico. 3 vezes 2, 6 átomos de hidrogênio. Nesse exato momento, eu cumpri aquela primeira etapa de qualquer reação química, que será avaliado para o desenvolver da questão de estequiometria. Eu já balanceei a reação. Agora, eu tenho que fazer aquela análise que respeita a segunda lei da estequiometria, que é a lei de Prost, a lei das proporções constantes, onde, após balancear, lendo os coeficientes estequiométricos, eu passo a ter a proporção entre esses componentes, tá, em mols da reação. Então, como é que eu faço a leitura agora? Se eu tenho aqui esse coeficiente para o hidrogênio, eu tenho, então, a quantidade fundamental de 3 mols de hidrogênio para reagir. Aqui, 1 mol de nitrogênio para reagir. E aqui, 2 mols de amônia como produto. Então, eu chego à conclusão que a reação obedece essa proporção em mols. 3 mols de hidrogênio que reagem com 1 mol de nitrogênio para obter 2 mols de amônia. É aí que entra o caso que nós estamos tratando. Quando você se depara com a questão que trata desse caso, um detalhe vai chamar sua atenção, porque ele é exclusivo desse caso. Nós estamos acostumados a encontrar nas questões de estequiometria, de praxe, um dado fornecido de uma determinada substância daquela reação e uma pergunta de outra substância daquela reação. Então, sempre, tradicionalmente, é me fornecido um dado e me perguntado outra quantidade de outra substância. Nesse caso, você vai notar que na leitura da questão, você vai ter como dados fornecidos a quantidade de 2 reagentes presentes naquela reação. Então, essa é a principal informação que me leva a ter uma suspeita de que se trata de excesso ilimitante. Ok, pessoal? Então, toda a questão
que trata deste caso, vai lhe fornecer as quantidades iniciais de 2 reagentes. Por que isso? Porque no momento em que ele dá 2 reagentes, possa ser que um dos dois não obedeça à proporção inicial. Vamos fazer de conta que o dado da questão fornecida sejam as seguintes quantidades dos reagentes. Vamos lá. Vamos dizer aqui que o que foi fornecido refere-se a 9 mols de hidrogênio reagindo com 4 mols de nitrogênio. Estes daqui foram os dados na questão, dado de um e de outro reagente. Vamos lá. Vale salientar que o caso de excesso limitante vai colocar você diante de não obedecimento da lei de Proust. Você vai ter um dos dois componentes fora da proporção. E aí é que entra a sua habilidade, é aí que entra a sua participação na questão. Descobrir qual dos reagentes se apresenta na forma de excesso ou na forma limitante. Para isso, você vai ter que usar uma estratégia para descobrir. E essa estratégia é infalível. Prestem atenção como será a sua ação sobre a descoberta destes reagentes envolvidos. Eu vou fazer aqui uma simulação e vou simular para, respeitando a regra de Proust, a regra das proporções, você saber quanto que corretamente eu teria que ter de um dos componentes. Vamos fazer o seguinte, vamos aqui omitir o dado inicial do nitrogênio, ok? E vamos fazer a proporção exigida por ele. Bora lá. Vejam que aqui a proporção inicial é de 3 para 1, ok? E que o dado da questão do reagente hidrogênio é de 9 mols. O que é que eu quero que você me diga aqui? Eu quero que você simule quanto seria necessário de nitrogênio respeitando essa quantidade fornecida de hidrogênio. Vamos lá. Quanto é que eu precisaria aqui dentro da proporção esperada? Só é você fazer o joguinho da regra de 3. Se de 3 mols eu agora proponho 9 mols, você vai perceber que aqui eu tenho o triplo da quantidade. Então, a proporção que é para o hidrogênio tem que ser obrigatoriamente igual para o nitrogênio. Então, vejam só. O triplo de 1 é igual a 3. Concorda, pessoal? Então, essa seria a quantidade prevista, respeitando as proporções. Aí você vai ver, dentro da quantidade prevista, quanto de verdade ele me forneceu. Vejam aí que ele está me fornecendo 4 mols. Aí eu pergunto a vocês, aquilo que ele me forneceu é mais ou menos daquilo que é necessário? É mais. Então ele está me dando 4 mols, onde o necessário seria 3, de acordo com a proporção obtida. Então, se ele colocar mais do que é preciso, é porque eu tenho mais reagente do que precisa. Este reagente, o nitrogênio, está em excesso. Perceberam, pessoal? É assim que você identifica quem é que está sobrando e quem é que está faltando. Bem, eu fiz a simulação trabalhando com nitrogênio. Vamos fazer a simulação ao contrário, com o hidrogênio? Já descobri que esse é excesso. Obrigatoriamente o hidrogênio será o limitante, aquele que vai faltar. Então vamos lá. Fazendo a simulação agora com o outro componente, que é o hidrogênio, certo? Aí eu vou agora simular do mesmo jeito, fazendo de conta que aqui eu não sei quanto é que precisa. Vejam que da quantidade inicial ele utilizou 4 mols, e quero descobrir quanto do hidrogênio será necessário respeitando a lei de Proust. Então, fazendo aqui a análise, se aqui eu quadrupliquei a quantidade, aqui eu tenho que quadruplicar também. 3 vezes 4 dá um total de 12. Isto é o que a proporção precisa. Mas será que ele botou a quantidade certa esperada por nós?
Não pouco. Vejam que ele utilizou a quantidade de 9 mols. E 9 mols está menos do que o que eu preciso, já que o que eu preciso são 12 mols. Se está menos do que eu preciso, é porque está faltando reagente. No caso, essa quantidade deve ser utilizada como referência ao limitante. Está vendo aí, pessoal? Aqui é que é a melhor estratégia para você definir quem está com a quantidade ideal e quem está com a quantidade sobrando. Da nossa análise, precisaria de 3, tenho 4. O excesso é de 1 mol. E esse outro componente é o reagente limitante. Ok, pessoal? Vale salientar que quem passa a ter a quantidade de referência para a obtenção dos componentes que estão perguntando na questão é sempre o limitante. O limitante, ele é a referência para o cálculo. Não esquece disso. Ok, pessoal? Então, aqui nós demonstramos para vocês a estratégia de identificação de quem é o reagente em excesso e de quem é o reagente limitante. Um detalhe, existe às vezes uma interpretação dos alunos que todo aquele reagente que foi colocado a mais é sempre o excesso. Cuidado para não cair nessa pegadinha. Aqui o exemplo prova isso. Onde é que me foi fornecido uma quantidade maior? Foi o hidrogênio. Veja que o hidrogênio fornecido foi 9 e o nitrogênio foi 4. E olha que na nossa análise, o que tem mais não é o excesso. Para que vocês tenham essa ideia bem fixada na cabeça. Tem que fazer a simulação de um em relação ao outro, omitindo os dados e vendo aquele componente que está com a quantidade a mais nos dados fornecidos ou aquele que está com a quantidade a menos. Ok, pessoal? Na sequência, vamos fazer alguns exercícios para praticar essa aula de hoje. Valeu, galera. Obrigado. Olá, queridinhos. Agora vamos fazer os exercícios sobre os casos de reagente em excesso e reagente limitante, ok? Escolhi aqui 2 questõezinhas para poder a gente trabalhar esses casos de excesso e limitante. Vamos lá, vamos para a primeira questão. Diz aqui a primeira questão, leiam comigo. Considere a seguinte reação não balanceada. Essa reação aqui é a reação que acontece nas siderúrgicas, onde nós pegamos o óxido de ferro vindo da bauxita, colocamos nos altos fornos em alta temperatura, na presença do monóxido de carbono, e transformamos o óxido de ferro em ferro metálico. Está aqui a reação completa, ok? Vejam que ela não está balanceada. Como é de esperar, toda a questão de estequiometria ela começa apresentando a reação química e logo no parágrafo seguinte ele traz os dados necessários para interpretarmos do que a questão nos quer. Vale salientar que ele vai me dar dados e vai me fazer uma pergunta. O que é que questões de excesso limitante têm de particularidade? É que os dados fornecidos sempre serão de 2 reagentes. Exatamente para que, com os dados de 2 reagentes, você tenha que descobrir qual é aquele que está em excesso e qual é aquele que está limitando. Ok? Então vamos voltar para a leitura. Ele diz assim, ó, quando 5 mols de óxido de ferro reagem com 16 mols de monóxido de carbono. Pronto. É aqui que está a identificação de que se trata de uma questão de excesso limitante. Ele me deu quantidade do primeiro componente, 5 mols, e me deu quantidade do segundo componente, 16 mols. Se ele está me dando quantidade de 2 reagentes, é porque um deles é excesso e o outro é limitante. Agora, é claro que dos dados fornecidos vai se gerar uma pergunta. E qual é a pergunta que ele quer? Pode-se afirmar que o reagente limitante e o número de átomos de ferro formados, respectivamente, nesta reação serão. Então, eu tenho as alternativas, onde o início dela é para você indicar quem é o limitante, e o fim dela para saber quantos átomos de ferro serão produzidos, ferro que se trata do produto.
Então vamos para a resolução da questão, tá? A estratégia que eu venho defendendo com vocês diz que todo início de resolução de questão de estequiometria, você tem que isolar a reação e balanceá-la, que é para exatamente respeitar a teoria de Lavoisier. Os balanceamentos partem do princípio que eu tenho que igualar a quantidade de átomos do elemento no reagente com o do produto, utilizando coeficientes estequiométricos. Então, o balanceamento da reação está aqui colocada e os seus coeficientes acompanhando cada substância. Logo em seguida, como segunda etapa, eu tenho que respeitar a lei de Prost, que indica quais as proporções que eu obtive entre os participantes após o balanceamento. Então, eu percebo que como os reagentes são aqueles que são os protagonistas da questão de excesso limitante, eu mostro logo a proporção em mols do óxido de ferro para o monóxido de carbono. Tá? Então, isso é uma obrigação que você tem. É uma interpretação primária da reação. Balanceá-la e ver a proporção resultante desse balanceamento. Agora eu vou pegar a reação balanceada e analisar excesso limitante, colocando aqui os dados fornecidos. Vejam que foram fornecidos 5 mols de óxido de ferro e 16 mols de monóxido. A análise de excesso limitante vai passar pelo processo em que você tem que escolher um dos componentes para simular eles com a proporção real que a lei de Prost me exige. Tá? Então, pela proporção real, utilizando aqui o óxido de ferro como referência, 5 mols dele, eu teria uma quantidade, usando o balanceamento inicial, de 15 mols do monóxido de carbono. Então, essa é a proporção obrigatória que manda a lei de Prost, pessoal. Então, para cada 1 mol de óxido de ferro, o triplo de monóxido. Se eu utilizo o óxido de ferro como referência, para cada 5 dele, o triplo de monóxido de carbono, que dá um total de 15. Mas repare que o que me foi dado na questão não é 15 mols, como manda a proporção. É de 16. Isso quer dizer o quê? Que se 15 é o que eu tenho que utilizar, 16 está a mais do que eu preciso. Então, categoricamente, esse é o excesso. Ele está com 16, o quanto que o necessário seria 15 mols. Então, o que é que eu tenho? Eu tenho um excesso de 1 mol nesta reação química. O outro, obrigatoriamente estando na quantidade ideal, é o limitante. Ficou claro, galerinha? Então, você tem que fazer uma simulação usando um deles para ter a certeza de o quanto do outro eu preciso na verdade. Comparo com o que me foi dado e vejo se ele está a mais do que é o necessário. No caso, o monóxido de carbono está com 1 mol a mais de excesso. Tá? Só que a pergunta é, quem é o limitante? Nesse caso, é o óxido de ferro. E qual é a quantidade de ferro produto? E para isso eu preciso utilizar o reagente limitante como referência. Então eu quero saber a quantidade de ferro, sabendo que o limitante é o óxido de ferro. Então vou utilizá-los como referência e fazer o cálculo tradicional, como qualquer estequiometria me mandaria. Então eu tenho aqui 1 mol de óxido de ferro para 2 de ferro. Agora eu quero a quantidade de ferro a partir de 5 mols do óxido de ferro. Como a relação de óxido de ferro para ferro é o dobro de 5 é igual a 10. Certo, galera? Só que a quantidade que ele me quer do produto não é em mols, é em quantidade de átomos. Vou buscar no meu conhecimento prévio e sei que a cada mol eu tenho 6 vezes 10 elevado a 23 partículas. Para 10 mols obtido, 10 vezes 6 vezes 10 elevado a 23, que me dá uma quantidade de ferro de 60 vezes 10 elevado a 23 átomos, que corresponde com a alternativa C. Essa é a resposta da questão. Tá? Então essa é a estratégia, galera, que eu tenho que utilizar para resolver questões de excesso limitante. Vamos fazer outra questão? Questão número 2. O que é que ele me diz aqui? Quando o zinco metálico é colocado em contato com ácido clorídrico, ocorre uma reação de oxirredução com liberação de gás hidrogênio representado pela reação abaixo. Então eu tenho zinco metálico reagindo com a solução aquosa de ácido clorídrico para obter cloreto de zinco
mais o gás hidrogênio, certo? Então, como é de praxe, no primeiro parágrafo ele debate sobre a própria reação e coloca a equação química logo abaixo. O segundo parágrafo, sempre, ele me traz os dados quantitativos da questão, onde ele me dá dados e depois me faz uma pergunta. Quais são os dados fornecidos? Se 10 gramas de zinco foram misturados com 8 gramas de ácido clorídrico, esses são os dados. A pergunta é, quantos mols de hidrogênio são liberados? Bem, o que é que podemos debater numa questão como essa? Os dados são de 2 reagentes. E quando os dados são de 2 reagentes, é porque, naturalmente, um deve estar em excesso e o outro deve estar limitando. Cabe a você a descobrir. Qual é a pergunta? A pergunta é a quantidade de um produto. Eu só posso definir a quantidade de um produto no momento em que eu conhecer quem é o limitante. E para conhecer o limitante, eu vou seguir aqueles passos já realizados na questão anterior. Vamos lá. Aqui eu tenho a reação já balanceada e a proporção original obtida nesse balanceamento dos reagentes. Como os dados fornecidos de zinco e ácido são em massa, eu vou ter que fazer uma compatibilidade de grandezas, calculando a massa molar de cada componente. Temos aí a massa molar do zinco e a massa molar do ácido clorídrico devidamente calculadas e apresentadas. Com essas informações, eu levo isso para a reação e vou fazer a análise de fato do excesso limitante. Vejam que eu substituí 1 mol pela massa molar do zinco. Vejam que eu substituí 2 mols pela massa molar do ácido clorídrico. 2 vezes 36,5 dá 73 gramas. Coloco aqui os dados fornecidos em massa. São 10 gramas de ácido de zinco reagindo com 8 gramas de ácido clorídrico. Bem, fazendo uma análise prévia, veja que os dados originais me dão uma massa de zinco menor que a massa de ácido. E os dados fornecidos na questão, ao contrário, me dá uma massa de zinco maior do que a de ácido. Bem, só essa incompatibilidade na comparação de zinco do original com o que foi dado, eu já tenho uma prévia identificação de quem é o excesso. É para o zinco ter ter menos que o ácido. E nos dados ele está se apresentando numa quantidade maior. Então, previamente eu suspeito que o zinco seja o excesso. Mas vamos fazer o teste. Vou utilizar então como referência as 8 gramas de ácido e fazer uma simulação. Usando as mesmas 8 gramas, trabalhando com a proporção original, a quantidade de ácido é de 7,2. Menor como se esperava. Mas a quantidade dada é de 10. Então 10 é maior do que 7,2. Confirmando que esse é o excesso. E o que é que sobra de 7,12 para 10? Exatamente um excesso de 2,88 gramas. 10 menos 7,12, 2,88. Ele é o excesso. Mas como a pergunta da questão é a quantidade de hidrogênio, eu tenho que usar o limitante como referência de cálculo. Vamos para a próxima página. Repetindo, a quantidade de produto é calculada a partir da quantidade do reagente limitante. E é isso que eu faço. Para saber a quantidade de massa do hidrogênio, eu vou usar a quantidade em massa do limitante, o ácido clorídrico. E faço o cálculo tradicional. 73 está para 2, assim como 8 está para M. Calculando isso, a massa de hidrogênio é 0,22 gramas. Por que a questão não termina aqui? Porque a resposta está em massa e ele quer que você assinale uma alternativa que seja em mol. Então eu vou ter que transformar a massa do hidrogênio descoberta para número de mols usando aquela tradicional fórmula massa sobre massa molar. Massa molar do hidrogênio. 0,22 é a massa que eu descobri, 2 é a massa molar do hidrogênio. Dividindo, me dá uma resposta de 0,11 mol, compatível com a alternativa C. Ok, meus amiguinhos? Então, essas são as questões que fizemos de excesso limitante para colocar em prática a nossa aula demonstrativa sobre a teoria do excesso limitante que trabalhamos em sala de aula anteriormente. Ok?
Aula finalizada, quero agradecer a vocês a atenção, tá? Dá uma estudada e vai fazer os exercícios que foram propostos na lista, ok, galera? Um beijão para vocês e até a próxima aula. Valeu, galerinha!